Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com mais uma lição do Conhecendo Jesus, do nosso Discipulado Simples, Escola Bíblica de Discipulado Simples, com o tema hoje, Como Viver para Cristo, tá ok? Deixa aí o seu gostei, se você quiser, claro, se inscreva e compartilhe e assista, Assista e compartilhe com aquelas pessoas que precisam, certo? Hoje nós vamos ver como viver para Cristo. Eu sou o pastor Jarbas e estou trazendo para você o Discipulado Simples, tá ok? Quero destacar aqui no Como Viver para Cristo, no curso Conhecendo Jesus, um pensamento aqui, tá? Toda vez que pensarmos no viver, pensemos em viver para Cristo, tá ok? Então toda vez que a gente for pensar, que a gente pensa em viver para Cristo. Muitas pessoas querem viver de qualquer maneira, porém a Bíblia ela nos convida a viver para Cristo. Como é que eu posso viver para Cristo? A primeira coisa, indo para a igreja. Posso destacar aqui Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas palavras que quero destacar gregas aqui. O nome Pedro significa Petros em grego, significa pedra pequena, pedrinha pequena, Petros. E sobre esta pedra, ou seja, Jesus está falando de uma pedra aqui, após a palavra Pedro, uma pedra grande, uma rocha, se referindo a ele mesmo. Jesus está se referindo a ele, não a Pedro. E Pedro é a pedra pequena, que sobre a rocha vai edificar a igreja. Quem é que edifica a igreja? Quem é o edifício da igreja? Cristo. Cristo é o edifício da igreja, ele é a rocha da igreja, ele é a base da igreja, ele é o sustentador da igreja, certo? O fundador oficial da igreja é Jesus Cristo, ok? Porque ele é a rocha, a Petra, palavra grega Petra, se refere a Jesus, certo? Aqui deve ser edificado a igreja. Quando a gente pensa em ir para a igreja, nós não podemos dizer vou para qualquer igreja. Devemos procurar uma igreja que seja o máximo possível bíblica, tá bom? Faça isso. Se você quer viver para Cristo, você precisa ir à igreja. Existe hoje muitas conversações aí, um movimento aí que diz que não é para você ir para a igreja, Não é bem assim. A Bíblia fala que nós devemos ir para a igreja e nós vamos ver, por exemplo, nesse segundo ponto aqui, que para viver para Cristo nós devemos ter uma vida de oração. Segundo ponto, como viver para Cristo? Tendo uma vida de oração. Veja bem aqui, em Atos 3, você vai ver que os discípulos de Jesus, Pedro e João, eles iam para a igreja, certo? É uma prova aqui real que eles iam para a igreja, Pedro e João. Veja bem, capítulo 3, verso 1 de Atos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Duas coisas que eu quero destacar. Eles iam para onde? Para a casa deles? Não, para o templo. Ou seja, o templo é um lugar também da gente estar orando. Não só orar em casa, mas também no templo. E eles praticavam oração. A oração é uma ligação com Deus, é a conexão com Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa orar muito. Porque você vai ter comunicação com Ele. Ele vai falar com você, Ele vai lhe ensinar a palavra. Ele vai mostrar sabedoria na palavra de Deus, ele vai lhe dar direção, ele vai mostrar como ele é provedor, o que ele quer na sua vida. Então a vida de oração faz a gente ter essa conexão, essa ligação com Deus. Se eu quero viver para Cristo e eu quero descobrir como viver para Cristo, eu tenho que ter uma vida de oração e ir para a igreja, não é verdade? Uma terceira coisa, ler a Bíblia. A gente tem que procurar ler a Bíblia todos os dias. Como é que a gente quer viver para Cristo se a gente não conhece os mandamentos e o ensinamento dele? Pense aí. Para a gente conhecer a Deus, nós temos que conhecer a sua palavra. Não podemos dizer que temos a Deus, que conhecemos a Deus, que somos de Deus, se a gente não lê a palavra dele. Como é que a gente vai saber a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para o mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade, no mundo, se a gente não conhece a palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Olha o que a Bíblia diz aí em Mateus 4,4. Veja bem. Que a gente precisa da palavra de Deus, precisa conhecer, e a palavra de Deus nos ensina também a conhecer a Ele, a conhecer Deus, tá? Veja bem aí, Mateus 4,4, olha o que é que diz a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o homem, nós, não vamos sobreviver apenas só de comida, ou de coisas materiais, ou dos nossos objetivos pessoais. Não. Mas nós sobrevivemos pela palavra de Deus.
Josué capítulo 1, lá, em um dos versículos lá, não sei se é o versículo 8, ele diz que para a gente ter sucesso na vida, nós devemos meditar de dia e de noite nessa palavra. Você quer ter sucesso na sua vida? Medite e conheça o Deus dessa palavra, que Ele vai guiar os seus passos e você vai ter sucesso. Muitas pessoas querem sucesso, mas precisa ter um sucesso de verdade, que dá sustentação, que é sobre a rocha, que é Cristo, o sucesso da palavra de Deus. Medite, aprenda, leia, se corrija, busque a palavra de Deus, que ela vai lhe dar sucesso. Tá bom? Uma quarta coisa que nós devemos aprender hoje no curso Conhecendo Jesus e Como Viver para Ele, na lição 7, né? Nós podemos ver aqui, ó, que a quarta coisa é, depois de ir para a igreja, claro, ter uma vida de oração, ler a Bíblia todos os dias, chegar ao batismo. Você sabe o que é batismo? Uma pergunta para você. Você sabe o que é batismo? Porque se a gente quer viver para Cristo, nós devemos chegar ao batismo. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, tomam a decisão de fazer a sua profissão de fé, mas quando chega na hora do batismo, ela diz, opa, eu não quero me batizar. Né? Mas eu quero dizer para você que o batismo não vai tirar nenhuma casca, nenhum pedaço seu da sua pele. Não vai cair nenhum órgão seu. Certo? Você não vai ser machucado no batismo. Você apenas vai cumprir o que você fez. Aí eu digo, não, mas o ladrão da cruz não se batizou. Claro, ele estava morrendo numa cruz, na punição da cruz romana, né? Na tortura romana, na execução da lei romana. Né? Não tinha como Jesus primeiro parar tudo, descer ele, batizar, depois ficar na cruz de novo para ir para o paraíso. Não. Ele já foi direto. Isso é uma prova real que o batismo não salva. Mas se você pode se batizar, você precisa cumprir, não é que tem, desculpe o termo, precisa cumprir a sua profissão de fé. E não ficou só de conversa, porque o batismo é a conclusão que você está dando testemunho pessoal para todas as pessoas e você está tomando uma decisão séria em Cristo e publicamente professando a sua fé. Você está entendendo? Então vejamos bem. Né? O ladrão da cruz não deu tempo de batizar, mas Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Ou seja, isso nos remete a pensar em quê? Que o ladrão da cruz, certo? Creu em Jesus e Jesus lhe deu a vida eterna. Então ainda há chance para você, tá bom? Se você estiver indo na igreja, já tomou sua decisão, não tenha preocupação em se batizar. Certo? É claro que nós temos que ter um compromisso real com Cristo, certo? Um compromisso real, pessoal e verdadeiro com Cristo. Porque hoje em dia, infelizmente, há muitos falsos cristãos, muito joio, né, no meio do trigo. E nós devemos ter cuidado com isso. Cuidado para você não ser um joio. Se você estiver sendo, ainda dá tempo, se você for eleito de Deus, dá tempo você se arrepender e mudar os seus caminhos. Em Marcos 16 fala sobre o batismo. Veja bem aí, ó. Marcos 16. Acho que você já deve conhecer. É muito conhecido esse texto. Marcos 16. Ó. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Não está dizendo aqui que porque você creu e foi batizado, você vai ser salvo. Não. A pessoa, a partir do momento que ela creu de todo o coração e Deus está vendo o coração dela e ela é de Deus, ela já está salva. O batismo é apenas o cumprimento da fé que ela teve, professando Jesus publicamente. Certo? O outro texto que mostra o que significa o batismo está em Romanos 6,4. Olha aí, na sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, versículo 4. Veja bem, em Romanos 6,4. 6,4. Olha só. Romanos 6,4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo significa o quê? O batismo significa o sepultamento de uma velha vida para uma nova vida, embora é apenas um símbolo de fé. O ato de você mergulhar ou ser aspergido, né, depende da igreja que você estiver frequentando, contanto que ela seja séria, certo? Significa que o ato do batismo ele não tem poder místico para lhe purificar, não. É apenas um símbolo de que você morreu para o mundo e agora vive para Deus. Tá ok? E o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz a Bíblia. Tá certo? Ok? Seguindo, vamos para o quinto ponto, né? Como viver para Cristo, lição 7, né? Como sou conhecendo Jesus, como pastor de Armas, aqui que vos fala. Quinto ponto é ser realmente um cristão de verdade.
Olha, viver para Cristo é ser um cristão de verdade. Não é um cristão de mentira, não. Tem muita gente que está se escondendo nas igrejas, né? Para esconder suas coisas erradas. Mas muitas delas, se estiver na igreja de verdade, na igreja que prega a palavra de Deus vai confrontar o pecado dela. Tem muita gente que vai para a igreja e fica naquele pensamento assim, mas quem foi que contou a minha vida para o pastor? Alguém falou de mim para o pastor porque a pregação, todo mundo falou para mim. Não, ninguém falou muitas vezes, meu querido. Acredite em você no que eu estou lhe dizendo. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Muitas vezes, a palavra de Deus, quando é pregada de verdade, ela vai direto àquilo que nós precisamos. Pode ter certeza. Certo? É o que o Espírito Santo faz. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então preste atenção, hein? Aí o que é que diz a palavra de Deus sobre isso, né? João 13:35 fala sobre isso, certo? Como viver de forma sincera e verdadeira, com autenticidade para Cristo. Certo? João 13 fala sobre isso. Veja aí na sua Bíblia. João 13:35. Olha, João 13:35 afirma assim a palavra do Senhor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, veja bem, um cristão deve ser sincero de verdade. Ou seja, ele tem que amar de verdade, não tem um falso amor. E muitas vezes a gente está frequentando alguns lugares que a hipocrisia está reinando, né? Satanás está reinando, fingindo lá. Mas eu quero lhe dizer que ser um cristão de verdade é amar de verdade, não de mentira. Certo? Não é amar da boca para fora, mas amar de ato e de boca também. Tá bom? Preste bem atenção nisso, é a palavra de Deus. Eu falo meio sério assim, mas é porque a palavra de Deus é séria. E a gente está vendo muita brincadeira por aí, né? E aqui eu não sou um pastor de brincadeira que fico fazendo retetés com brincadeira, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. Tá certo? Mateus 7:12 fala como também você deve ser um cristão sincero. Aqui em Mateus 7:12, abra aí sua Bíblia, você vai ver também essa base da palavra de Deus para todos nós. Tá bom? Olha aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Olha, o que é que você quer que as pessoas façam para você? Né? Você não quer que as pessoas sejam verdadeiras, amorosas com você, não minta para você, não tenha inveja de você, não lhe maltrate. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que aquilo que a gente quer que façam para nós, a gente deve fazer para as pessoas também, ser um cristão autêntico. Eu lhe pergunto, você tem sido um cristão autêntico? Você que está na sua igreja aí? E eu lhe pergunto também, você que não está na igreja, está indo para a igreja, se prepare para ser um cristão autêntico, mesmo que você veja muita hipocrisia e muito joio, certo? Muito bode ao invés de ovelhas, certo? Seja autêntico, porque aquilo que você quer o bem que você quer que façam a você, faça a você também, as pessoas, tá bom? Daquela igreja, da sua família, seja de onde for. Mas você tem que fazer a sua parte, não fique esperando os outros não, faça a sua parte, certo? Faça a sua parte, tá? Claro? Ok? Seguindo o sexto ponto e penúltimo, né? A gente tem que contribuir, certo? Como viver para Cristo, nós temos que contribuir com a propagação e a causa do Evangelho, certo? O dízimo está na Bíblia. Nós temos que contribuir com a nossa vida, pregando o Evangelho para outras pessoas, anunciando essa verdade. E, claro, o dízimo, certo? Em igrejas que não são sérias, logicamente que o camarada vai enricar com o seu dinheiro. Mas em igreja séria, que eu participo, certo? Eu sei para onde o dinheiro vai, o que se é feito com o dinheiro e para que aquele dinheiro vai. O dízimo da oferta. Certo? Eu pergunto à sua igreja. Está sendo assim? Se não, é bom você perguntar lá o que está acontecendo, porque na igreja séria esse procedimento é esse. Então o dinheiro também é para propagar o Evangelho. Como é que se abre outras igrejas, se alcança outras pessoas, se não contribuirmos com o dízimo e a oferta? Tá bom? Esse é o propósito real, pregar o Evangelho. Certo? Tanto com a vida, propaganda, anunciando para os outros, como também contribuindo no nosso bolso para que outras pessoas sejam alcançadas. Sétima e última coisa, como viver para Cristo, mostrar sempre características de um verdadeiro cristão, sem hipocrisia. Olha, nós temos que mostrar características, caráter e características de um verdadeiro cristão. Está em falta, meu amigo.
está em falta de verdadeiros cristãos, sabe? Tem muito cristão aí só de conversa, entendeu? Está em cima do muro. Nós temos que mostrar sermos verdadeiros cristãos, certo? Mesmo que nós temos defeitos, mas temos que buscar ser cristãos autênticos, verdadeiros cristãos, com características de cristão. Tá certo? Em Mateus 6:1, de 1 a 18, mostra isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Como é que a gente deve ser cristão autêntico. Capítulo 6, verso de 1 a 8. De Mateus, a 1 ao 18, perdão. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está, Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que vos peçais. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e a glória, e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque, a condição da oração também é essa, viu? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja bem como se vive para Cristo. Nessa lição 7 de hoje, nesse último ponto, com características verdadeiras. Sem fingimento, quando der uma esmola, né? Sem fingimento, querer parecer mais santo que os outros. Quando for dar uma esmola, né? Não transparecer para as pessoas que você é o bonzinho, o bonzão. Né? Quando for orar, não precisa fazer orações, não precisa ser aquelas orações lindas para se destacar como seja a estrela, só existe uma estrela da manhã que é Cristo. Tá certo? Quando você orar, lembre-se de exaltar a Deus, colocar Ele no centro e lembre-se de perdoar, tá certo? Na última questão que nós vimos, né? Na última questão que nós vimos aí, dos versos 18 e diante, só para me destacar aqui, para a gente não se perder, né? Deixa eu destacar aqui, certo? Quando jejuar, certo? Não parecer para as pessoas que você está em jejum. Sabe como é que vivem essas pessoas que vivem um cristianismo falsificado? É assim, ó. Ó Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, ai, eu sou demais, eu sou maravilhoso. Deus não gosta disso. Deus gosta de humildade. Dá uma olhadinha na parábola do publicano e do fariseu. O publicano se exalta, o fariseu se exalta, perdão. O fariseu se exalta, se achando mais santo que todo mundo. O publicano bate no peito e fica humilde e arrependido diante de Deus. O cristão de verdade é o publicano, que vai para Deus e não se mostra poderoso ou mais santo do que Deus. Certo? Esse é o verdadeiro cristão. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado.
Em nome de Jesus, Senhor, por essa tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos adverte, que nos dá o caminho certo. Quero te pedir por essas pessoas, que o Senhor abençoe cada uma delas, e que esse estudo possa impactar suas vidas e libertar elas de todo o mal. Em nome de Jesus, simples assim, discipulado simples, Deus abençoe.